você feche os olhos, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Você possa entregar agora a sua mente, o seu coração. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti. Eu quero entregar esse momento, a ministração da palavra, Senhor. Usa, Senhor amado, da minha vida. Eu quero levar cativo, Senhor, os pensamentos ao controle do Espírito Santo, Senhor. Nós entregamos a Ti. Senhor, que as pessoas que estão aqui, as Tuas ovelhas, Senhor, que elas possam ter nessa noite o alimento certo. Nós entregamos a Ti, Senhor, cada família aqui representada, cada necessidade, Senhor, de cada um aqui, Deus. Nós entregamos a Ti e conhecemos a Ti, que o Senhor conhece e sabe todas as coisas. E a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor supriria cada uma delas, cada uma das nossas expectativas e desejos, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nós vamos meditar um pouquinho numa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias, né? Aí hoje o Amarildo chegou lá em casa e falou para mim: você não tem uma palavra? E Deus estava falando no seu coração. Aí eu sempre falo: não tenho, não estou, ainda não orei, Deus não falou. Não, hoje eu falei para ele: Deus tem falado comigo algo. E eu quero compartilhar com a igreja. Nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 13, no versículo 6. Está ali. Faltou Lucas. Faltou Lucas, né? Depois nós vamos ler Marcos também. Nós vamos ler, os irmãos acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala escola de líderes. Tem que vir para a escola de líderes para se preparar e aprender como obreiro aprovado a manusear bem a palavra de Deus. E é na igreja que nós aprendemos isso. Amém? Ainda bem que foi só um, eu acho, que falou escola de líderes ali. Então, Lucas capítulo 13, versículo 6 diz assim, uma parábola de Jesus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, ou seja, uma história. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. E se der fruto, bem-estar, se não, mandarás cortá-la. E nós vamos ler também Marcos. Você pode abrir Marcos também, agora está lá no telão, Marcos também. É uma outra figueira. Nós lemos aqui Lucas falando de uma figueira, e nós vamos ver Marcos falando de uma figueira. Marcos capítulo 11, versículo 12. Está pertinho de Lucas, acharam aí? Amém? Então diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. É Jesus. Jesus está saindo de uma cidade e ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém?
Nós temos duas histórias, dois acontecimentos envolvendo uma árvore, que é a figueira, né? Só para os irmãos saberem, a figueira é um fruto em Israel, ela é um fruto sagrado para os judeus, né? Quando a gente lê lá, nós não vamos ler agora, quando nós lemos em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, né? O livro de Deuteronômio, no capítulo 8, fala de 7 tipos de frutos que a terra prometida produz. E um deles é a figueira. O judeu, ele considera a figueira sagrada. Então, e eu tive lendo um pouquinho sobre a figueira, né? E eu pude aprender, né? Antes de estar meditando na palavra, eu falei, por que o judeu valoriza tanto a figueira? Primeiro, porque ela é uma árvore frondosa, né? Ela é uma árvore que pode ser plantada até em lugar árido, né? A gente sabe que Israel é uma terra árida, é uma terra difícil, não é? E é uma fruta suculenta, e ela é uma fruta bem assim, cheia de proteínas, bem assim, saudável. E tem uma coisa que a figueira, o figo, se você desidratar, e se você secar ele dura muitos meses. Então, o povo judeu, né, gosta muito da figueira, porque nas caminhadas nos desertos, naquelas caravanas, fruta seca, figo seco, eles carregam. Não estraga, não dá bolor, você pode conservar. Eu até pus aqui, né? E ela é uma árvore duradoura. Ela é uma árvore que dura. Se ela não tiver assim, nenhuma praga, nenhum inseto, nenhuma doença, ela pode durar até 400 anos. Né? E se ela estiver plantada num lugar que não é muito árido, que tenha água, ela consegue atingir até 9 metros de altura. Mas se ela também não tiver numa terra boa, tiver num terreno arenoso, num terreno de rocha, ela não cresce para cima, mas ela cresce para os lados. Mas ela não deixa de crescer. Os irmãos estão entendendo? É uma árvore que não deixa de crescer. Ela sempre está crescendo. Se não der para cima, ela vai para o lado. De algum jeito, ela cresce. E ela é forte, né? O povo de Israel gosta muito, porque se ela fica alta, as folhas dela são grandes e ela oferece uma sombra muito boa. E o mais importante dela são os frutos que não se estragam. Você pode guardar os frutos, desidratar e levar durante a viagem. O povo de Israel viajou pelo deserto. Eu tenho a impressão que lá eles carregaram, além do maná, existiam essas frutas, além da tâmara, as outras, existiam as frutas, o figo era um deles, estava dentro da bolsinha deles lá. Amém? E Jesus, então, ele está caminhando com os discípulos, e ele está ensinando os discípulos. E para ensinar os discípulos, ele sempre dava exemplos para que os discípulos pudessem entender a mensagem do Evangelho e entender o reino de Deus que ele estava trazendo para eles. E ele conta essa parábola, ele conta essa história. Ele fala assim: certo homem tinha uma figueira que estava plantada na sua vinha. Vocês prestaram atenção? Tinha uma figueira dentro do quê? De uma vinha. O que é uma vinha? É um local onde tem muitas árvores de uva. E existia, então, ele está contando a história, existia uma figueira plantada dentro da vinha. Eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo falou comigo. Quando Jesus está falando de vinha, ele está falando para os judeus, ele está falando para aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Ele está falando, resumindo, para os crentes. Quando ele fala de vinha, ele está falando de igreja. Fala comigo, vinha é a igreja.
Quando nós falamos vinha, quando fala vinha, uma vinheira, o vinho, a vinha representa a Israel para o povo judeu. E hoje, quem representa o reino de Deus aqui na terra, queridos, é a igreja. E existia uma figueira plantada dentro da vinha. E sabe quem é a figueira que o Espírito Santo falou comigo? A figueira é você e a figueira sou eu. Amém? Olha para o seu irmão e fala, você é a figueira plantada dentro da vinha. Essa figueira, queridos, ela estava dentro da vinha, ou seja, assim como nós somos crentes, nós aceitamos o Senhor Jesus, não é verdade? Nós viemos para a igreja e o Senhor nos planta dentro da vinha, nos planta dentro da igreja. Mas por que Ele nos planta dentro da igreja? Ele nos planta dentro da igreja, para que nós vamos produzir o quê? Figueira tem que produzir o quê, irmãos? Nós temos que produzir frutos. E ele está dizendo, né? A figueira estava plantado dentro da vinha, e o dono da vinha veio procurar fruto nela. Queridos, nós viemos para a igreja. Nós aceitamos Jesus um dia na nossa vida. E o Senhor nos planta dentro da igreja. Mais cedo ou mais tarde, né? O Senhor, Ele vai voltar os olhos para nós. E Ele vai esperar de nós que nós produzamos frutos. Aí quando as pessoas falavam para mim que eu tinha que produzir frutos, eu pensava assim, nossa, eu tenho que sair evangelizando, eu tenho que sair pregando, eu tenho que ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos, nós temos que fazer isso, porque isso é o mandamento do Senhor para a nossa vida, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Não é verdade? Mas o Senhor espera de nós que brote de dentro de nós os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos ficar plantados dentro da vinha e não produzirmos fruto. Não podemos estar plantados dentro da igreja e não mudarmos a nossa maneira de ser. Amém? O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nós de tal maneira que nós vamos produzir fruto naturalmente. Outro dia eu falei, você nunca viu uma árvore fazendo força para produzir fruto. Alguém já viu? O fruto aparece. Não é verdade? Ele simplesmente aparece. Você olha nela e o fruto apareceu. Aí você me pergunta, mas que frutos que é esse, pastora? Está lá em Gálatas, põe Gálatas aí para mim. O Espírito Santo usou do apóstolo Paulo para dizer para a igreja que os frutos do Espírito são esse: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você fala para mim, nossa, pastora, mas é muito difícil, não é fácil. Eu sei, queridos, não é fácil produzir fruto naturalmente. Mas se você está plantado dentro da vinha, o Espírito Santo vai te ajudar. Lá em João, põe João aí para mim. João 15:16, Jesus estava despedindo dos discípulos. E ele falou para os discípulos, não foi você que me escolheu. Eu escolhi você. Né? Pelo contrário, foi eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém, queridos? Você está plantado dentro da vinha e não foi você que escolheu, foi o Espírito Santo que te atraiu a este lugar. Ele trouxe você até aqui, plantou você até aqui, plantou você aqui, para que você dê fruto. Jesus está dizendo, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Eu te amei, eu te chamei. Porque, queridos, ninguém vem para a igreja, ninguém vem para uma vinha, para uma igreja, se não for o Espírito Santo trabalhando no coração dela. O Espírito Santo trabalha, Ele trabalhou e trouxe você até aqui.
Mas olha só o que aconteceu com essa figueira. Ele está contando a história. Aí o versículo 7 diz assim: disse o dono da vinha disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Nossa, olha só o dono da vinha. Às vezes nós pensamos assim, sabe, queridos? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, sim, queridos. Ele é amor, mas Ele é justo juiz. E Ele está esperando de mim e você que nós ganhamos frutos. Até quando, queridos? Até quando nós vamos brincar de ser crentes? Até quando nós vamos brincar com a santidade? Que a palavra de Deus diz assim, que a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou no mundo, estou na igreja, estou no mundo, estou na igreja. Né? O gênio ruim, eu brigo, não sei o quê, eu peço perdão, eu brigo, eu peço perdão. Até quando? O Espírito Santo falou comigo, que Deus, né? Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele espera, e lá vem a pastora da cajadada. Mas eu quero, sabe, queridos, compartilhar com você que existe um tempo na qual Deus dá para mim e para você. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Vivemos o tempo da graça e da ação do Espírito Santo. Mas existe um tempo que Deus dá. E Ele vem procurar na sua vida, na minha vida, os frutos do Espírito Santo. Nós cantamos aqui, olha, nós cantamos que nós temos que abrir mão. Não é verdade? Abrir mão, sabe, queridos? Abrir mão, às vezes, dos nossos desejos, de vontades de fazer certas coisas, de ter justiça própria, deixar a justiça de Deus agir. O Espírito Santo está esperando. Mas graças a Deus, sabe, queridos, que nós estamos dentro da vinha. Olha para o seu irmão e fala, graças a Deus. Você está dentro da vinha. Sabe, mesmo às vezes capenga, mesmo às vezes meio que difícil, às vezes meio parado, mas o Espírito Santo, aquele Consolador amado, Ele vem em nosso auxílio. Ele vem em auxílio dessa figueira. Olha só o que Ele falou. Ele está dizendo aqui, aí o Espírito Santo, Ele intercedeu diante do dono da vinha. O viticultor foi lá e falou, não, versículo 8, Senhor, deixa ela ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, né? Ponha adubo, eu jogue água, e eu venha cuidar da figueira, e eu vou tirando, né, os galhos secos, as pragas, eu vou tratando. Sabe, queridos, quando você ainda está dentro da igreja, ainda há uma esperança. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Ele levanta ferramentas. Que ferramentas? Às vezes nós falamos do discipulado, não é verdade? Nós falamos da célula, nós falamos da escola de líderes. Estamos sempre fazendo uma chamada, um apelo para você estar aqui. Eu quero dizer para você que é o Espírito Santo que está falando com você. Ele está intercedendo por você, por mim e por você diante do Pai. Deixa eu trabalhar mais um pouco na vida dele e na vida dela. Amém? Os irmãos estão entendendo? Jesus falou, eu vou para o Pai. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque quando ele começou a falar de morte, falar que ele ia embora, os discípulos desnortearam. Ele falou, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar você sozinho, eu vou enviar o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Amém? O Espírito Santo está trabalhando na sua vida, queridos. Só que trabalhar na nossa vida às vezes dói.
Ele permite situações que mexem com o nosso ego, que mexem com o nosso orgulho. E nós temos que aprender a ceder. Oh, meu Deus, como é difícil. Mas é Deus trabalhando. Ainda o Espírito Santo está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Né? Eu gostei da música que falou, eu abro mão dos meus direitos. Lá em casa a gente costuma falar, né? Enilza negada, Marildo negado, né? Nega aquilo às vezes que você quer fazer e vai fazer aquilo que Deus propôs no seu coração. O Espírito Santo está trabalhando. Ele intercede por você diante do Pai, queridos. Não, você não está sozinho. Sabe aquela dificuldade que você tem? Sabe aquela que só você e o Pai sabe? Às vezes nem a mulher sabe. Às vezes nem o marido sabe. Aquela dificuldade. Olha, eu quero dizer para você nessa noite uma palavra profética. Não saia de dentro da vinha. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele está intercedendo. Ele vai trabalhar. Fica dentro da vinha. Está difícil. A dificuldade está lá. Você amanhece e anoitece com ela. Tem o discipulado. Às vezes você não tem coragem de falar para o discipulador. Mas o Espírito Santo sabe e Ele vai trabalhar. Ele está intercedendo por você. Queridos, se não fosse a intercessão do Espírito Santo, olha só, estava todo mundo fulminado. Não é verdade? Aquele que não tiver pecado, querido, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver uma dificuldade, atire a primeira pedra. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo, Ele está cuidando da vinha. E eu quero dizer para você nessa noite, não despreze as ferramentas que Deus deixou nesta igreja, a visão que Deus colocou nesta igreja, que é de fazer discípulos, de cuidar bem um do outro, de estarmos unidos nas células. Não despreze, queridos, porque são ferramentas que o Espírito Santo está usando para cuidar da sua vida. Está colocando esterco, está regando com água, está tirando as pragas e as pestes. Amém, queridos? Você tem que estar dentro da vinha. Não desista de ficar dentro da vinha. O diabo, ele lança, sabe, uma seta maligna, terrível, na vida de pessoas, que às vezes não consegue vencer certas dificuldades. Aí ele entra na igreja e ele ouve a voz de Satanás. Isso não é para você. Você não vai dar conta. Aquele povo lá é muito santo demais. Santo nada, viu, irmão? Todo mundo aqui tem pecado. Todo mundo tem dificuldade. Eu como pastor, os pastores. Ai de nós, se não fosse o joelho no chão e a intercessão do Espírito Santo. Amém? Não somos diferentes de ninguém de vocês. E quero dizer, para nós que estamos aqui como liderança, é muito mais cobrado. Muito mais cobrado. A batalha é muito maior. Mas o viticultor, o Espírito Santo, ele intercede por mim. Ele diz assim, olha, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se ela vier dar fruto, está bem. Mas se não, mandará cortá-las. O Espírito Santo está todo dia intercedendo por você. Todo dia dizendo, Pai, eu intercedo por ele, o sangue de Jesus. Olha lá para ele, ele está marcado com o sangue de Jesus. Ele está dentro da vinha. Deixa eu cuidar dele. Amém, queridos? Você está me entendendo? Você está me entendendo a importância de estar plantado dentro de uma vinha, de ter comunhão? Não é verdade? Agora nós vamos ver a história de outra figueira. Quero que você abra lá, em Marcos, capítulo 11.
versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Que triste, né, irmãos? Essa pessoa, essa figueira, queridos, essa figueira, ela não teve mais oportunidade. Ela não teve o viticultor para interceder por ela e falar: olha, deixa eu cuidar dela. Por que será que essa figueira não teve oportunidade? Se nós lermos aqui, no versículo 12, queridos, está dizendo assim: no dia seguinte, saíram de Betânia. Nós estamos vendo aqui, queridos, uma figueira fora da cidade. Os irmãos estão entendendo? Uma figueira fora da vinha. Uma figueira que não estava plantada dentro da vinha. Sabe, quando eu olho, às vezes, tantos irmãos que já passaram aqui na vinha, às vezes em outras igrejas, estão fora. Às vezes alguém chega para mim e fala: pastora, porque eu não quero mais isso, quero mais aquilo. A única coisa que eu falo para a pessoa é: irmão, você não quer mais congregar aqui? Procura uma outra igreja. Mas não fica sem igreja, irmãos. A igreja é a vinha do Senhor. Sabe, ela representa o reino de Deus aqui na terra. É como se fosse uma embaixada, queridos. Uma embaixada. Se nós formos nos Estados Unidos, nós vamos lá ver a embaixada do Brasil lá. Qualquer problema que algum brasileiro tem, ele vai na embaixada do Brasil. Queridos, aqui é a embaixada do céu. Amém? Tem muita gente que fala assim: é bobagem igreja, porque é o reino, porque é não sei o quê, porque pereré, não sei o quê. Não, queridos, Jesus falou, ele falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Por que será? Porque ele ia deixar a igreja dele aqui na terra, é a vinha dele, e nós temos que estar plantado dentro dela. Então tem muita gente, queridos, muitas pessoas que estão arriscando o pescoço. Eu quero dizer assim, francamente, arriscando mesmo. Está andando descoberto. Está fora da vinha. É figueira? É. Crê no Senhor? Crê. Mas não está plantado. Não congrega em lugar nenhum. Entendeu? Não tem comunhão com os irmãos. Irmãos, isso aqui é a igreja. Não é essas paredes. Mas a nossa reunião. Quando nós nos reunimos aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo se estabelece nesse lugar. Amém? Assim como em outras igrejas aí, quando eles se reúnem, a igreja, o reino de Deus, a embaixada do reino dos céus é estabelecida aonde os crentes se reúnem. E ali o viticultor, que é o Espírito Santo, começa a trabalhar. Quando você reúne na célula, queridos. Mas a minha célula tem 3, 4 pessoas. Queridos, a sua célula é a igreja que se reúne no lar. E o Espírito Santo estabelece ali. E ele começa a trabalhar na casa, no lar, na família e nas pessoas. Através dos relacionamentos. Sabe por que Deus deixou aquele irmão chato do seu lado, que você fala que é chato? Para tratar com você. Sabe por quê? Passou, esbarrou na sua vida, aquela pessoa que pisou no seu calo, é o viticultor trabalhando com você. Está te ensinando. Amém? Então quem vive sozinho, igual essa figueira, ela estava sozinha. Jesus foi até ela. E o que ele viu nela? Só o quê? Folhas.
Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Folhas enganam. Folhas enganam. Você chega às vezes numa árvore, está verdinha, bonita, tarará. Ué, mas não tem fruto? Vou pegar o que dela para eu me alimentar? Não tem fruto. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Folhas escondem o pecado. Adão, quando pecou lá no Éden, se você ler Gênesis, eu li, que eu comecei a estudar de figueira, achando na Bíblia, tudo quanto é coisa tinha figueira. Aí, o Espírito Santo me mostrou, quando Adão pecou, ele escondeu a nudez dele com folhas de figo. Folhas escondem. Aí as pessoas ficam andando sozinho, sem um discipulado, sem um acompanhamento, sem uma igreja, escondendo o pecado. Sabe o que acontece, queridos? Não demora, a maldição cai sobre a vida dela. Credo, pastora, Deus é amor, nós temos que dar graça. Eu sei, queridos, mas é inevitável. É como você sair na chuva sem guarda-chuva. Não adianta, vai molhar. Aí você pode dizer assim, não, vou sair na chuva e Deus vai me guardar dessa chuva. Vai ficar molhado do mesmo jeito. Não é verdade? Então, as folhas enganam. Adão, ele enganou a si mesmo. Deus, quando chegou nele, falou, quem falou para você que você está nu? Quem falou? Ele escondeu o pecado dele. Mas, queridos, eu sei aqui, nessa noite, todos que estão aqui nesta noite, eu sei que estão plantados na vinha, por isso estão aqui. Senão não estariam aqui. Mas eu estou falando daquela que não está plantado dentro da vinha, para que o seu coração tenha compaixão daqueles que endurecem e não querem estar na igreja, ou que têm um pensamento torto, achando que é estrutura de homens. Não, queridos, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, não é do pastor Amarildo, não é o ministério Manaim, não é aquele ministério tal, aquele outro, é do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier, Ele vai resgatar uma igreja sarada, que não se esconde atrás de folhas de figo, escondendo o pecado, mas que tem na testa a santidade do Senhor. Que andam nessa terra com o rosto descoberto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. O Senhor quer, queridos, levantar uma igreja que não se envergonha de confessar um pecado para o seu discipulador. Eu fiquei pensando, por que será que a gente tem vergonha de confessar o pecado? Por que será? Aí o Espírito Santo falou para mim, orgulho. Orgulho. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser um livro aberto mesmo. O que que tem? Não é verdade? É puro orgulho. E foi o que derrubou Lúcifer. Orgulho. Né? Escondido atrás das folhas de figo. Escondido atrás, né, de máscaras às vezes. Mas o Senhor quer sarar. E eu tenho aprendido, viu, queridos, dentro da visão do MDA, que nós confessamos, eu já confessei para Deus. Amém. Você confessou para Deus, Ele vai te perdoar? Vai. Quantas vezes você pecar e você pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Mas até quando você vai cometer o mesmo pecado? Sempre. Você, para ser liberto disso, a palavra de Deus fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, para você ser sarado. Ou seja, sarado daquela dificuldade. O viticultor vem com o estrume cavando. Cavar, queridos, cavar, fazer buraco no nosso coração, aparecer as raízes e sermos sarados com a palavra de Deus, que é o esterco que nos fortalece. Amém? Então, você quer ser sarado? Você precisa descer e aceitar um discipulado. Né? Ah, mas aquela pessoa ali vai me discipular? Queridos, nós não somos melhor. Por quê? Você acha que é melhor que ele?
Você se acha melhor? Queridos, diante de Deus nós somos tudo, uma coisa só. Ninguém é melhor do que ninguém. E às vezes Deus coloca uma pessoa no nosso caminho, que às vezes a gente não dá nada para ela, e é ela que Deus vai usar para sarar a sua vida. E arrancar a folha de figo do orgulho, e os frutos do Espírito aparecer. Amém? Eu sei, amados, que você vai sair daqui dessa noite intercedendo pela figueira que está fora da cidade, e indo atrás das figueiras que estão fora da cidade. Amém? Mas eu quero convidar você a ficar em pé, para nós estarmos orando. Amém? Aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui. Se você, não sei que tipo de figueira que você é. Às vezes você está plantado dentro da vinha, mas está pensando em ficar fora da cidade. Passa pensamentos assim, por causa da dificuldade, que às vezes você não consegue vencer. Quero chamar o pastor Marildo aqui. E nós como pastores, queridos, nós não somos nada, querido. Eu quero dizer para você, olha, ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu quero te dar, que é a certeza de que eu tenho que estar plantada dentro da vinha. Custe o que custar, haja o que houver, eu vou estar plantada dentro da vinha e vou deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso doa. Eu quero fazer um apelo para você. Figueira, eu estou falando com as figueiras aqui essa noite. Eu quero fazer um apelo para você que nessa noite você firme um compromisso com o dono da vinha, de ficar plantado dentro dela, não ficar vagando por aí, sabe, descoberto, sujeito a uma maldição, sujeito ao juízo de Deus um dia vir na sua casa, na sua família. Hoje nós lemos na escola de líderes aqui que Eli era um sacerdote, mas o juízo de Deus veio sobre a casa dele, porque ele não deixava que o Espírito Santo trabalhasse. Eu não estou falando isso para colocar medo no seu coração, não é medo, quer dizer temor, temor do Senhor. O Espírito Santo quer imprimir nesta noite temor do Senhor. Temor, Senhor, eu quero estar na tua presença, haja o que houver, custe o que custar, eu quero estar plantada dentro da vinha. E eu quero orar aqui como pastor, o pastor Amarildo, pela sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quiser ficar aí no seu lugar, fique. Mas nós queremos orar para que o Espírito Santo cele essa decisão. Um dia, queridos, eu fui em um encontro da Igreja Católica. Não era encontro evangélico, não. Foi uma reunião. E o líder que estava pregando lá, ele falou: hoje eu faço um apelo para que você finque a estaca de servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E eu fiz isso, viu, queridos? Eu fiz isso. Eu não me arrependo de estar dentro da vinha. Eu não me arrependo. O viticultor vem às vezes cavando, limpando, doendo, mas eu estou dentro da vinha e eu sei que a hora que ele vier, eu vou partir com ele. Amém, queridos? Então quero chamar você aqui à frente para nós estarmos orando. Você que quer receber uma oração. Aleluia.
Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.